Conquista. Uma palavra que carrega muito mais do que o peso da vitória. Ela vem de esforço, de persistência, de noites em claro e sonhos. Esses sonhos que parecem grandes demais para caber na realidade. E a minha conquista começa num lugar muito específico, um condomínio. Condomínio esse que meu pai trabalhou anos e anos. E ele não era só um funcionário, era como se ele fosse o responsável por tudo. Conhecia cada rua, cada morador, cada casa. Era ele quem resolvia os problemas, quem cuidava da manutenção, quem que estava ali dia após dia, fazendo aquele lugar funcionar, e funcionar direito, viu? Muitas das vezes eu vinha com ele, ainda criança. Eu caminhava por essas mesmas ruas, com os olhos brilhando e o coração apertado. As casas eram enormes, os carros importados, as piscinas de revista. Tudo isso me parecia tão distante, tão longe da minha realidade. E por mais que meu pai estivesse lá todos os dias, aquilo nunca me pareceu possível. Estava muito longe. Era como se existisse uma linha entre quem trabalha num lugar assim e quem realmente mora ele. Éramos tão diferentes, mas mesmo sem perceber, foi ali que nasceu um dos meus maiores sonhos. Eu dizia pra mim mesmo, todos os dias, bem baixinho, um dia eu vou morar aqui. E eu repeti isso por anos e anos. Pois é, isso aí é uma coisa assim emocionante também. Por quê? Porque desde pequeno o Carlos ia entregar ração com o Bento. E desde pequeno ele falava que um dia ele ia ter uma casa no condomínio. Ele falava. Só que eu pensava assim, tadinho, né? Sonhando demais. O pai dele é apenas um porteiro, um encarregado. Como que ele vai ter uma casa no condomínio? Aí ele sempre falava. Quando foi um dia, a gente falando sobre isso, ele mesmo falou comigo, falou assim, ô mãe, um dia eu vou ter uma casa onde meu pai trabalhou e que eu ia tanto com meu pai para ajudar meu pai a entregar as rações. Aí eu falei, não filho, eu sempre passei por casa com muita fé. Isso aí eu ensino ele que tem que ter fé, tem que ser responsável, que ele não podia fazer nada de errado para envergonhar nós, porque ele era nosso orgulho. Mas ontem a gente foi lá, quando a gente voltou que eu deixei ele lá sozinho, aí eu fiquei muito triste, sabe? Eu fiquei assim, nossa, ele lá sozinho. Mas aí eu entendo que ele quer assim, ele tem que viver, né? Então, se ele tá feliz lá, do jeito que ele tá, eu também tô feliz, né? Assim que eu penso. E realmente, essas conquistas que o Carlos vem adquirindo, a gente sempre que viveu numa malha inferior, a gente sabe que é difícil conquistar, né? Então, através do mercado hoje, que mudou muito, e ele, graças a Deus, está cada dia melhorando mais, é muito orgulho. E, de fato, é mesmo o condomínio que eu trabalhei, de 93 a 2008. Nunca imaginava, né, que isso viesse a acontecer. E, graças ao bom Deus, aconteceu e ele está morando lá. Isso é muito bom, né? Nunca imaginei isso, sabe por quê? A gente vem de uma família financeiramente bem fraca, muita luta para conquistar alguma coisa. E o caso foi uma surpresa mesmo, assim, para toda a nossa família. Durante toda a minha infância e adolescência, não era uma conversa sobre luxo ou ostentação, era provar para mim que isso era possível. É sobre reescrever a minha história, transformar a admiração em realização. Foram anos construindo esse caminho, planejando, errando, aprendendo. Passamos por muitas fases, dentre elas momentos muito difíceis, que até parecia que não daria certo. Mas eu continuei, conquistei coisas que nunca imaginei, viajei para países que nem sabia pronunciar quando era mais novo, conheci culturas, pessoas, vivi experiências que mudaram a minha visão de mundo e conquistei até mesmo um carro de R$1 milhão. Quem diria, tão jovem com uma Porsche na garagem? Mas no fundo havia um lugar que tudo começou, onde a minha história iniciava. E esse lugar continuava me chamando. Ainda tinha uma dívida com o Carlos do passado.
Hoje, quando eu atravesso o portão do condomínio, é diferente. Não é mais como filho do funcionário dedicado ou então como visitante curioso. Hoje eu entro como morador. Finalmente chegou o dia de pagar minha dívida. E cada passo que eu dou aqui dentro carrega história. História da minha família, história da minha mãe, do meu pai, que andou por essas mesmas calçadas, mas com outros sonhos, outras responsabilidades. Que sem saber plantou em mim a ideia que tudo era possível. Porque sucesso para mim nunca foi só sobre onde você chega, mas sobre ter coragem de voltar e ocupar o lugar que um dia me pareceu impossível. A mesma vista, a mesma rua, o mesmo condomínio, mas agora a minha casa.